Muito bem, como vocês sabem, todas as nossas reuniões, elas são gravadas, tanto estas às segundas-feiras do estudo da mediunidade, como nas quintas-feiras a fluido infantil. Então, quem eventualmente perder um dia qualquer, pode, no YouTube da Sociedade Espírita Reencontro, buscar esse registro, que é tudo gravado e permanece para sempre gravado. Tá bem? Queria até lembrar, hoje é dia 10 de junho, quando daqui a um mês, 10 de julho, a Sociedade Espírita Reencontro vai estar completando 29 anos. Mas aí lá nós combinamos de cantarmos parabéns com algumas músicas, né? Especiais, Luciana. Mas temos ainda um mesinho até lá. Então, nós vamos pedindo para a Lu cantar uma ou duas músicas, eu faço a prece e nós começamos o estudo de hoje. Tá bom? Se não me falha a memória, já podem abrir na página 184 da nossa apostila. Tá bem? Luciana, eu acho que o seu áudio está fechado. Agora sim. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, Cristo. Que assim seja. Pode cantar uma outra, Luciana? Jesus, tu sabes todos os meus sonhos, a mágoa dos meus dias tão tristonhos, a dor para te buscar ainda aqui. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, te encontrar num sonho que perdi. A luz que vem de ti clareia a estrada escura que construí num mundo de aventuras e que não mais desejo palmilhar. E só Jesus amado, teu sacrifício por todos nós será o benefício que
que poderá então nos sustentar. E só Jesus amado, teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. Jesus, tu sabes todos nossos sonhos. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Então, meus amigos, vamos, como que embalados pelas melodias, início de semana, 10 de junho, vamos nos abraçando no sentido da comunhão em torno da prece, agradecendo a Deus a vida, agradecendo a Jesus as oportunidades que temos tido na reencarnação atual, conhecendo um pouquinho melhor o Espiritismo, as leis de Deus e tudo aquilo que os postulados da doutrina dos Espíritos nos têm revelado. Que tudo isso continue fazendo um bem imenso para nós e para todo mundo com quem convivemos. E hoje, Senhor, que nós possamos estudar um pouco melhor sobre a mediunidade, aprimorando os nossos conhecimentos, mas te solicitando também que, enquanto estudamos, através das apostilas da Federação Espírita Brasileira, que a nossa atitude, a nossa postura seja de fraternidade, de amor, de servirmos através das vibrações e radiações, doações fluídicas, nas mãos destes benfeitores que estão conosco desde os primeiros anos, nos envolvendo com o seu amor, para que na nossa caminhada, enquanto aprendemos, também sirvamos aos necessitados. E sabendo de um mundo que é um grande hospital, que nossas emanações fluídicas sejam mantidas durante toda a reunião, em benefício dos enfermos, encarnados, desencarnados, tanto quanto de milhões de vítimas dos mais sérios contextos de violência e de sofrimento ao redor do mundo, em qualquer país, mas em alguns em caráter mais preocupante, doloroso e especial. Muito obrigado aos amigos espirituais, ao querido Eurípides, a doutor Bezerra e a muitos outros conhecidos nossos, outros vinculados a nós de uma maneira mais particular, mais familiar, mas todos formando como que uma grande família solidária, trabalhando a bem do próximo, tanto quanto ao nosso bem. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Muito bem, gente. Então, vamos lá para a nossa página. Nós estamos buscando aquela, então, de número 184. De tal maneira que vocês vão lembrar, nós começamos a ver esse tema, conversamos bastante no dia 3, na semana passada, mas deixamos essa segunda parte para hoje. Então, vamos ver aí os tipos de obsessão que, de certo modo, nós já vimos na outra segunda-feira, mas pela importância do tema
esse que é o maior flagelo da humanidade, toda dedicação a ele é útil para nós, não é? Então vejam lá, tipos de obsessão. A obsessão se desdobra em diversos tipos. Pode originar-se tanto do plano espiritual para o plano físico, que seria o mais típico, quanto deste para aquele, do plano físico para o mundo dos espíritos. Emmanuel afirma, vejamos, observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos, porque na essência, muitas vezes, aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Isso está no livro Pensamento e Vida, que é um dos livros de instrução do querido autor espiritual que é Emmanuel. Aliás, Pensamento e Vida tem muitas questões relevantes e quase todas elas, inclusive, ligadas à medicina, numa visão mais aprofundada, quando se tem uma ideia melhor sobre as causas das patologias, tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista mental. É uma leitura muito oportuna para qualquer candidato a médium, para alguém que já seja um trabalhador nessa seara muito dinâmica no movimento espírita. Muito bem, quem ainda não fez a leitura, fica o convite. Pensamento e Vida. O autor espiritual mostra no trecho que a obsessão é bilateral e que ocorre entre encarnados e desencarnados. Por sua vez, Manuel Filomeno de Miranda, e aqui eu abro um parênteses, Filomeno de Miranda é, vamos dizer, o espírito homenageado pelo reencontro, já quando da sua formação. Então, é um espírito muito ligado às questões mediúnicas, muito ligado às questões dos dramas humanos envolvendo as obsessões. Citado por Sueli Caldas Schubert, no caso Filomeno, assim relaciona os tipos de obsessão. Existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro, de um encarnado sobre um desencarnado e genericamente deste sobre aquele. Ou seja, as 4 possibilidades existem para o mundo inteiro, possivelmente desde os primeiros tempos, porque estas coisas são muito antigas, permanecem conosco pelas características da vida humana na atualidade, permanecerá como um sério problema envolvendo a vida humana de um modo geral ainda por muitos séculos, até que nós saibamos prevenir e tratar bem de tudo isto, coisa que o mundo não conhece. Não é? Lembrando que os espíritas conhecem alguma coisa, mas os espíritas no mundo, nós somos um percentual ínfimo quando comparamos com uma população encarnada e desencarnada de bilhões de pessoas. E porque o espiritismo ainda não é conhecido da imensa maioria, estas coisas acontecem desde sempre, acontecem hoje de maneira muito grave
e continuarão existindo até que a humanidade desperte para essas questões e possa viver de uma maneira diferente, seguindo-se as sugestões de Jesus nos evangelhos, de tal maneira que essa espécie de prevenção, de imunidade, de verdadeiras vacinas morais permitirão que esse processo vá como que diminuindo de importância gradativamente. Mas esse é um processo longo, por isso que cada um, seja médium espírita, seja uma pessoa que não tenha esta sensibilidade, qualquer um que conheça um pouco isto, deve estar cuidando para que essas questões não sejam relevantes em qualquer época das suas vidas, das suas existências. Por que nós estamos estudando esse tema? Porque ele tem muito a ver com a doutrina espírita e tem muito a ver com médiuns e mediunidades, por razões que nós já vimos e outras que nós podemos comentar hoje, ou que vamos ver amanhã ou depois no prosseguimento dos nossos estudos, não é? Então, médiums são muito visados, quanto mais trabalham de uma maneira produtiva, quanto mais são úteis por serem médiums, seja de psicografia, psicofonia, de fluidoterapia e todas as atividades que geram benefícios para as pessoas. Porque nesse mundo que é uma grande escuridão, não é? Acender-se uma luzinha através da boa vontade, da dedicação apropriada, né? Isso gera dos opositores aborrecidos da luz toda uma ação em contrário. Então, é importante que nós conheçamos para que saibamos nos vacinar, não é? No dia a dia, na vida profissional, na vida familiar e na vida de qualquer um no âmbito do movimento espírita, quando, pertencendo a uma instituição ou mais de uma, não é, estiver o médium, todos eles convivendo com os seus pares, estarem se relacionando de uma maneira apropriada, porque é exatamente nos relacionamentos de todos os tipos e naturezas que os problemas ligados às obsessões surgem e permanecem e podem colocar a perder boa parte da tarefa mediúnica de uma pessoa qualquer, médium qualquer. Tá certo, gente? Muito bem. Uma importante contribuição para o entendimento das obsessões foi dada na obra Obsessão/Desobsessão, em que a autora, que é exatamente ela, Sueli Caldas Schubert, lastreada na dissertação de Filomeno, classifica os diversos tipos de obsessão. Nós, da última vez, vimos isto um pouquinho, mas vale a pena reforçar, relendo aqui, não é? De encarnado para encarnado. Talvez seja das mais comuns, gerando imensas dificuldades em tudo que diz respeito aos relacionamentos e à vida humana, como que de um modo geral. Pois bem, domínio mental de uma pessoa sobre outra, estabelecendo medo, ciúme, inveja e etc, etc, etc. De tal maneira que a obsessão ela se dá por um processo de indução mental ou mentomagnética, de tal maneira que tudo depende das condições de A e de B, no sentido da vulnerabilidade, da predisposição, e como não faltam criaturas encarnadas que são
destituídas de uma base, vamos dizer, mental, moral satisfatória, não é? O noticiário no planeta Terra, no Brasil, em qualquer lugar, ele é completamente cheio de vivências dolorosas entre as pessoas, muitas vezes resultando em consequências gravíssimas, inclusive comprometendo a vida de milhares de vítimas no dia a dia. Então, aqui no item 1, de encarnado para encarnado. No item 2, de desencarnado para desencarnado. Então, aqui é um item pouco conhecido dos espíritas. Os espíritas têm pouca familiaridade. No fundo, o mundo inteiro, mas mesmo os espíritas que já conhecem alguma coisa, não têm uma noção muito boa do que é a vida no além-túmulo. O que acontece entre as pessoas do lado de lá? E nós já vimos isto, baseando-nos no livro As Sete Esferas da Terra, nós já vimos sobre umbral inferior, milhões de espíritos naquelas condições que nós fomos conhecendo através de André Luiz, no livro Nosso Lar. Mas, se isso é algo muito extenso, comum e grave, na verdade, o que acontece? Nós temos regiões onde as dificuldades são maiores, não é? Nós temos uma ampla condição que os espíritos chamam de trevas. Lembrando do próprio André Luiz, que pergunta para Lísias: Lísias, o que são as trevas? Porque ele, em Nosso Lar, começava a aprender inúmeras questões que ele desconhecia e ouvia falar de trevas. E, numa altura, ele pergunta para Lísias, e Lísias responde. Só que, mesmo isto, que é do conhecimento de muitos espíritas, quem não trabalha na área mediúnica, envolvido em reuniões de desobsessão de certa abrangência, conhecimento, não se depara com estas regiões que são muito prevalentes. Nós temos quilômetros de extensão em termos de profundidade, assim como nós dividíamos umbral médio, umbral inferior, umbral superior, outro dia, nós podemos fazer o mesmo na topografia das trevas. Então, existe, para baixo do umbral inferior, trevas superior, média e inferior. E pensando que isso terminaria aí, não termina. E aí nós vamos estudar um dia as zonas abissais, superior, média, inferior. Então, uma grande escala da distribuição da vida humana num planeta como nós se dá abaixo dos nossos pés. E, como sempre comentamos, onde a luz do sol não penetra, porque a luz do sol alcança milímetros para baixo da superfície. Então, tudo é muito delicado, e neste meio, o umbral inferior, trevas e regiões abissais, esses processos da maior gravidade vinculam desencarnados entre si. É o item 2, de desencarnado para desencarnado. Então, se vocês imaginam um laboratório das trevas, se vocês imaginam castelos, masmorras, prisões, lugares infectos, em que há toda uma hierarquia em que os mais poderosos constrangem os menos capazes, tudo isto é uma trama
Tudo isso é uma rede de obsediados entre si, não é? Então, quem vai se familiarizando em reuniões de desobsessão vai vendo isso de perto, não é? Então, quanto mais nós estudarmos essas questões do mundo espiritual, isso é proveitoso para nós, até para que nos preocupemos em relação a essa imunidade, não é? Que as boas escolhas, os bons pensamentos, as boas atitudes, a busca, vamos dizer, das virtudes espirituais que substituam os nossos vícios antigos, tudo isso nos ajuda. E a outra ideia é do quanto isso tem a ver com a medicina. Hoje você tem uma especialidade chamada, lembram, já vimos isso mais de uma vez, psiconeuroimunoendocrinologia. Mas sobre isso podemos conversar outra hora, aprofundando, quem sabe, um pouquinho. Item 3, antes ainda a leitura do 2, espíritos vingativos que se impõem a outros espíritos, controlando-lhes pensamentos e emoções, ou dando-lhes ordens que são por eles cumpridas, sem oposição, por meio de processos hipnóticos graves. Queridos, isso é muito comum, infelizmente típico de um planeta, de uma humanidade como o nosso, a nossa. Reflitamos. 2.3, de encarnado para desencarnado. Algo que ninguém imagina assim, se não se detiver um pouquinho para pensar no assunto. Não é? Como é que nós, encarnados, podemos obsidiar pessoas que nós talvez pensemos não enxergar, não conhecer, mas são processos mentais de atrelamento, de entrelaçamento em baixíssimas frequências vibratórias. Por quê? Porque encarnados que não se cuidam, que não oram e vigiam no dia a dia, segundo a prescrição de Jesus, ficam mais sujeitos aos problemas do dia a dia e uma dificuldade de gerenciar os seus problemas pessoais, alimentando raiva, ciúme, inveja, ódio e outras coisinhas daquele etc. que nós vimos no texto, né? Agora há pouco. Então, envolvimento obsessivo do encarnado sobre os que já desencarnaram, pelo apego, crítica, revolta, falta de aceitação da desencarnação, ódio, esse conjunto que significa o nosso despreparo, para dizermos pouco, em relação ao dia a dia da vida humana, não é? Tanto no sentido do mundo espiritual, como no sentido do plano físico, entre encarnados. E o último item desse apanhado, Filomeno Sueli Caldas Schubert, é o 2.4 de desencarnado para encarnado. Então, se isso não ficasse comentado, os espíritas, de um modo geral, só identificariam este item dos que estão do outro lado, invisíveis, em relação ao plano físico. E isso, gente, envolve bebês, crianças de quaisquer infâncias, adolescentes, adultos de qualquer idade e até aqueles, vamos dizer, que são os idosos. Então, isso é algo muito comum. Quantas vezes até alguém que está sendo gerado no ventre materno, se preparando para uma nova encarnação, tendo seu desenvolvimento intrauterino, ele está envolvido com situações do pretérito e vivendo
o constrangimento, o sofrimento, vamos dizer, de obsessores que conhecem bem aquele candidato à reencarnação. Então, é um drama muito abrangente. E eu até diria, né, acho que sem exagerar, essa é uma ciência. A ciência, dito de uma certa maneira, da vida após a morte. A ciência dos transtornos mentais, dos problemas kármicos, dos problemas mediúnicos e destes aspectos de 4 tipos diferentes de possibilidades. É a modalidade de obsessão comumente conhecida, já que pela invisibilidade o espírito pode facilmente influenciar os que estão no corpo físico. E lembrar que estas influenciações, elas podem acontecer em qualquer época da vida humana. Como tínhamos comentado pelas faixas etárias, e elas podem acontecer em qualquer época, tanto quando as pessoas estão despertas, em vigília, como nós chamamos em neurofisiologia, como quando estão dormindo. Então, meus amigos, aqui é um outro alerta, uma outra lembrança, não é? O convite para nós cuidarmos de quem somos, para onde vamos, com quem nos vinculamos ou nos relacionamos durante as noites. Como que estas coisas ocorrem do outro lado? E elas acontecem também nesses 4 grandes aspectos, de tal maneira que muita gente, como já se comentou aqui mais de uma vez, muitas pessoas, quando adormecem, todos desdobram. Para onde vamos? Com quem nós vamos estar? Quais são os nossos propósitos espontâneos, uma vez desdobrados durante o sono físico? Por isso que todo cuidado, toda preparação, de novo, Jesus, vigilância e oração. Por quê? Porque se nós vivemos como encarnados no plano físico, isso aqui é um umbral médio. Então, qualquer um, sobretudo num mundo como o nosso, de expiações e provas, a imensa maioria, quando dorme, desce. E uma parte que não se pode ter uma ideia estatisticamente, quando adormece, fica no entorno, no próprio umbral médio. E uma parte menorzinha, inestimável numericamente, ela busca uma esfera das esferas mais iluminadas, do tipo umbral superior, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e, para muito poucos, a do governo da vida. Então, quando nós estudamos no livro As 7 Esferas essa realidade, né, é como nós estudarmos em sala de aula geografia e também história. Mas esse conhecimento nos ajuda a nós termos uma utilização melhor da nossa vontade para estarmos nos lugares mais apropriados, que façam mais sentido para o nosso processo evolutivo. Do contrário, seremos inconsequentes, seremos distraídos, seremos indiferentes, e tudo isto tem um preço. E o preço qual é? O sofrimento da estagnação espiritual e moral. Porque, lembrando que o período médio do sono de um encarnado é de 6, 8 horas. Quase um terço da encarnação de qualquer um, nós vivemos com o nosso corpo físico em repouso, mas as nossas almas livres, ativas,
livres da prisão do corpo. Mas a liberdade mesmo só virá se nós, em vez de descermos, nós nos elevarmos e confraternizarmos, aprendendo com os espíritos mais adiantados do que nós, que no fundo é a razão de ser da existência, o progresso espiritual. Então, as noites são muito mais importantes do que nós podíamos supor. E aí vocês imaginam quem não tem o conhecimento espírita, como se vê à mercê das coisas que acontecem espontaneamente. Tudo dentro da naturalidade que obedece aos princípios da afinidade. Com quem nos afinizamos? Com que nós nos ligamos? Então, aqueles que conhecem têm um pouquinho mais de chance de não perder tantas oportunidades boas durante o período noturno, que é, em geral, o período que as pessoas dormem fora, algumas questões profissionais, né, que são exceções. Né? Pessoas que estão de plantão nos hospitais à noite, pilotos de aeronave. Enfim, de desencarnado para encarnado. É a modalidade de obsessão comumente conhecida, já que, pela invisibilidade, o espírito pode facilmente influenciar os que estão no corpo físico. O tal flagelo envolve os 4 tipos de possibilidades. E vem aí algo mais para nós refletirmos. O que seria obsessão recíproca? O nome já sugere, né? Envolvendo aquelas 4 possibilidades. Né? E há muito disso nos relacionamentos humanos de certa natureza. Espíritos situados em um mesmo plano de vida, quer no físico, quer no espiritual, se obsediam mutuamente, estabelecendo entre si ideias fixas que alimentam animosidades diversas. E nós não podemos deixar de lembrar que, para todas as opções já vistas, existem aspectos fluídicos, magnéticos, existem coisas que são quase como que materiais, estabelecendo-se verdadeiros acoplamentos, uma linkagem negativa entre as criaturas. E para desfazer, lembrando até que nós somos muito antigos e que muitas destas questões que acontecem nas encarnações recentes e atuais, elas tiveram origem em Nossa, situações. Márcio, o seu microfone está aberto, desculpe. Então, o que acontece? Essas coisas começaram há muito tempo atrás. E nós estamos vivendo uma herança de tudo que nós já vivemos. Todo mundo é herdeiro de si mesmos. Tá certo? Reflitamos. Márcio, o teu som ainda está aberto, não tem problema, só cuidar de colocá-lo no silencioso. estou Pois bem, tentando. então tudo bem, essa é a recíproca. E a outra que finaliza o capítulo, é a autoobsessão. Outra questão pouco conhecida. Se ela não é algo de estudos espíritas, aí então fica mais distante do conhecimento em si. Pois bem, vejamos, o sentimento de culpa normalmente estabelece um circuito mental vicioso em que a alma se torna incapaz de se auto-perdoar, de se aceitar
e superar o trauma gerado por suas ações inferiores. Ações, escolhas, tendências, inclinações inferiores ou más. Ninguém está livre disso. Na Terra, ninguém está livre. Sem forças ou coragem para reparar o erro cometido, deprime-se, tornando-se obsessora de si mesmo. Muitos problemas na área da saúde mental têm, em parte, pelo menos, algo destes aspectos, claro. Outros estados emocionais podem também estabelecer o mesmo processo enfermiço, como, por exemplo, a ansiedade, o egoísmo, o orgulho e o medo descontrolados. Tudo isso ou vem de dentro ou vem de obsessores externos. Mas, com muita frequência, isso tudo é muito misturado. Há de uma coisa, há de outra, tudo dependendo das origens. Na vida atual, pelo que já vivemos na encarnação esta e pelo que já foi vivido antes. Por último, reconhecer os tipos e graus da obsessão é essencial para se estabelecer o auxílio efetivo aos envolvidos. Impede também a não julgar precipitadamente, acusando o desencarnado de responsável único pela enfermidade do encarnado, uma vez que este é sempre partícipe da distonia que sofre. Ou seja, por mais que haja uma perseguição, uma obsessão de décadas ou séculos, aquele que é a vítima, ele tem alguma responsabilidade sempre. Então, ele deve buscar ajuda. E eu me referindo a essas lembranças, não é? Os centros espíritas possuem o acolhimento fraterno, as pessoas batendo as portas das instituições espíritas no mundo inteiro, em função do seu sofrimento. Então, cada grupo espírita deve ter a devida preparação para acolher, com acolhimento de qualidade, pelo diálogo, pelas oportunidades de escutar aquilo que as pessoas trazem e procurar reconhecer o quanto as questões envolvem estes tipos diferentes de obsessões. Mas o mais importante é o que quem acolhe sugere para quem está sendo acolhido, né? Então, todas as casas espíritas de qualidade, de tempo de atividade naquele lugar, não é? A reunião mediúnica de desobsessão é uma ferramenta muito importante para que haja um desvencilhar dessas ligações, desses links dolorosos que envolvem o sofrimento de parte a parte. Por isso que as reuniões mediúnicas, a grande maioria no movimento espírita, elas se ocupam com o auxílio aos desencarnados, sejam eles obsessores ou não, mas frequentemente, como eles o são, não é? Estes grupos de trabalho também devem ter toda uma preparação pelo estudo, pela prática cotidiana, para que o resultado das reuniões de desobsessão realmente sejam úteis para os envolvidos. Esse é um outro tema para nós pensarmos e examinar outro dia. Então, meus amigos, com isto, nós concluiríamos
este item sobre as obsessões. Mais adiante, nós vamos continuá-lo, quando vamos estudar, já numa página 189, sobre o obsessor e o obsediado. Então, sejam eles médiuns, candidatos a médiuns, mas para nós, seja quem for, espírita ou não, médium ou não, porque a casa espírita, os grupos de boa vontade, eu diria, devem se preparar, porque isso é medicina, inclusive. Então, vamos lá conversar um pouquinho. Se alguém desejar, nós temos uns minutos para uma questão ou outra ventilada por qualquer um de vocês. Sintam-se à vontade. Então, ficou tudo muito claro, gente? Se nós somarmos o que vimos no encontro anterior, não é? E no encontro de hoje, temos aí bastante material para qualquer um de nós. Alguém gostaria? Tudo certo. O senhor está me ouvindo, Muito Jane? bem, Jane. É o seguinte, eu tenho uma amiga cuja filha, uma menina nova, e desde muito cedo ela apresenta um quadro depressivo muito, muito sério, né? E essa amiga, é, o marido, eles são muito católicos, enfim. E eu vendo a situação, eu tenho uma irmã que ela mora em Brasília e participa de um grupo mediúnico em Brasília, e eu pedi que levasse o caso dessa filha da amiga lá, e a resposta que me veio é que era uma auto-obsessão. Ela muito assim, já fez diversos tratamentos, né, médicos, inclusive fora, e não conseguem melhora para a moça. E a resposta que veio é que era uma autoobsessão. Aí eu gostaria de perguntar o seguinte, doutor Sérgio, um tipo de tratamento para uma autoobsessão, como seria? Porque eu também não pude dizer para a amiga, né, que inclusive o marido foi coroinha, tal, de igreja, eu não tive como falar, né? E eu tenho assim acompanhado com muita, assim, de perto, né, e vejo que a moça muito pouca melhora. Uhum. Jane, primeiro comentário talvez seja no sentido de que, mesmo que venha uma ideia como um diagnóstico de um grupo espírita em qualquer lugar, nós sempre temos que ver isso tudo com uma certa cautela, não é? Porque você pensou muito bem, se alguém informa que é uma questão de auto-obsessão, praticamente é como, olha, nós não temos o que fazer. Entende? A instituição que disse isto, não é? Ela está dizendo, não, isso aí não é então conosco, porque é uma auto-obsessão, como se o grupo espírita não tivesse o que fazer, mas tem. Essa é uma primeira ideia. Não se pode descansar com uma rotulagem como essa. Ainda mais que, como você mesmo disse, é uma pessoa que sofre muito, não é? Que buscou isso, que buscou aquilo e as coisas não melhoram, tá certo? Então, um comentário como esse tem que ser visto com reservas. Jamais desistir de buscar ajuda. Outro aspecto é que depressão é um transtorno mental dos mais comuns no planeta Terra.
Aliás, é o mais comum de todos. Problema de saúde pública no planeta todo, país por país. Então, se a pessoa está sofrendo, ela deve buscar ajuda. Buscou na casa espírita essa ou aquela. O resultado não foi lá muito animador, não é? Não conseguiu uma ajuda mais interessante, independente de buscar ajuda em qualquer centro espírita. Depressão é algo para buscar ajuda médica por um psiquiatra ou, dependendo das condições, por alguém também da área da saúde mental, que são os psicólogos. Ela precisa ter alguém para acolhê-la, conversar com ela, conhecê-la melhor e ajudá-la. E vai ter ou não a prescrição do antidepressivo, de algo que a ajude a ficar menos sintomática e menos sofrida. Mas ela deve buscar ajuda em algum outro grupo espírita, porque se a resposta do grupo de Brasília foi essa, talvez seja o melhor que eles puderam oferecer. Mas isso muitas vezes não é completo. Então, o que muda? A competência da equipe mediúnica que vai poder ajudar ou não. Tanto quanto da equipe de acolhimento, que, ao saber do caso, disse isso ou aquilo. Porque quando coloca a ideia de autoobsessão, que pode ser muito verdadeira, não quer dizer que também não tenham espíritos que precisam de atendimento, de orientação, de acolhimento e encaminhamento. Então, o que eu vou te sugerir? Procure algum outro grupo. E se você desejar, me escreva e nós acolhemos o caso numa das nossas reuniões. O que nós precisamos? Nome completo, idade, endereço e fotografia da pessoa. Combinado? Ok, obrigada. Doutor Sérgio, eu queria também perguntar, fazer uma outra pergunta. É sobre. O senhor falou sobre as ondas inferiores, né? Abissais, superior, inferior, médio, né? Quer dizer, esse processo que nós estamos passando para um mundo de regeneração. É sabido que já existem, né, espíritos já em processo, tal. E essas zonas o senhor fala lá, as abissais, todas essas camadas, elas serão num processo de regeneração, elas serão, vamos dizer assim, esses espíritos, eles vão sendo gradativamente retirados dessas regiões compulsoriamente para um processo agora de regeneração, para uma terra regenerada, no caso. Jane, vamos tentar esclarecer isso. A regeneração que você se referiu é a do planeta Terra. Portanto, espírito, a espírito, né, de todos aqui neste mundo. Regeneração é uma perspectiva. E a transição planetária seria um período mais curto ou mais longo para ensejar o início de uma muito longa época para que a regeneração vá ocorrendo no decurso do tempo. Só que isto não é algo para amanhã ou depois. Então, duas coisas a levar em consideração. Uma é que a regeneração ela é de longa duração. Nós estamos como um planeta de expiações e provas, ainda com lugares na Terra que são de primitividade.
Então, de regeneração, nós podemos ver alguns indícios de alguns povos ou países que estão um pouquinho mais adiantados. Mas, como você disse muito bem, para que a Terra se regenere como mundo, antes virá, já está vindo, já está acontecendo, o degredo. Porque nós somos 8 bilhões de encarnados. Nós somos 8 bilhões e 100 milhões de encarnados. Somos, supostamente, 14 bilhões naquelas esferas. Umbral médio e inferior, trevas e abismo. E 2/3 a 3/4 da humanidade está tudo lá para baixo. Então, há uma pressuposição de que 2/3 da população atual do planeta vai embora. Isso é muito delicado. É muito sofrimento. É sofrimento dos que vivem na Terra, encarnados e desencarnados, nos dramas pessoais e coletivos. Tanto quanto é sofrimento a necessidade do degredo, do exílio, da transmigração. Que já houve de Sírios para Capela, já houve de Capela para a Terra, e muitos são os mesmos espíritos que não conseguiram, não quiseram aceitar as recomendações dos seus cristos planetários. E a mesma coisa se dá. Os profetas vieram, Jesus veio, Moisés trouxe as tábuas da lei, Allan Kardec e os espíritos trouxeram tantos esclarecimentos, mas o que existe no mundo? No plano dos encarnados e, muito mais grave ainda, no plano dos desencarnados. Então, boa parte terá que partir. Isso vai aumentar a velocidade do processo da transição. Da regeneração vai caber, claro, a cada um e aos herdeiros que permanecerem na terra. E como Jesus dizia, aos mansos de coração. São eles que permanecerão. Então, isso tudo é bem delicado, mas, graças a Deus, o Espiritismo nos ajuda um pouco mais a entender isso tudo. Por que nós temos de história escrita da Terra 5.800 anos? A história da humanidade é muito mais longa do que isto. Mas a história que foi podendo ser transmitida pela escrita, ela tem menos do que 6.000 anos. Nunca tivemos 100 anos de paz. Hoje, nós estamos aqui estudando a mediunidade, inúmeros países em conflito, seja na África, na Ásia, a Ucrânia invadida na Europa, distúrbios sérios de menor proporção em vários lugares do Brasil e dos países latino-americanos, e o drama incomparável dos palestinos, invadidos por Israel. Então, nós não podemos, assim, apenas olhar alguns centímetros à nossa frente. Nós temos que olhar com amor, carinho, preocupação para fazermos algo, tanto de ajuda material como de ajuda espiritual, a qualquer nível, para qualquer um, em qualquer lugar. E se não podemos fazer algo assim mais diretamente, oremos, peçamos ajuda do alto para os que estão sofrendo exatamente esses processos de sofrimento individual e coletivo. Milhares de doenças, inclusive os transtornos mentais, como a sua conhecida com depressão, e que você trouxe aquele comentário. Tá bom? Obrigado, Jane. Valeu. Alguma outra questão, gente?
Doutor Sérgio, eu tenho uma pergunta a respeito da. Bom, primeiro, boa noite, né, a todo mundo e obrigada pela aula de hoje. Eu tenho uma pergunta em relação à obsessão e doenças que têm fator genético, principalmente as mentais. Por exemplo, síndrome do pânico, ela tem fator genético? E se tem fator genético, alguma doença. Você já está falando que não, não é, né? Eu acho que eu estou entendendo o que você quer trazer. Existem inúmeras doenças genéticas. Isso. Algumas delas acontecem por mutação e não são, portanto, hereditárias. Hum, Outras são hereditárias. Dependem da carga genética ou do pai, ou da mãe, ou de ambos. Então, cada uma é cada uma. Existem outras que as pessoas estão investigando. Quando eu digo as pessoas, profissionais de saúde. Se tem uma base genética mutagênica ou hereditária ou não. uhum, Então, muitas delas são estudadas, mas não há nenhuma confirmação de que existam fatores genéticos. Poderá haver uma confirmação daqui a 10 anos, porque a biologia, a genética, a medicina estão caminhando ainda. Mas uma coisa se pode ter certeza, Josete. A genética, ela não é a locomotiva do trem das doenças. Na verdade, a genética, as alterações físicas, biológicas, genéticas ou não, elas são consequência da alma imortal, dos espíritos e do que já foi vivido no pretérito. Então, não existe uma doença genética, por exemplo, trissomia do 21, que é a síndrome de Down. uhum, Essa é genética e pode ser leve, moderada ou severa na sua apresentação clínica. Há de tudo no mundo inteiro. Mas tudo isso é kármico. Ninguém vai ter a trissomia do 21 por acaso, porque é aquele pai que namorou com aquela mãe e aquela criança é filho deste casal. uhum, Por quê? Porque não há o acaso. O acaso não existe. O que parece casual é causal. O problema é que nós somos cegos. Em uhum. que sentido? Ah, mas você usa óculos, eu também. Mas tem coisas que nós não enxergamos. Por quê? Porque são invisíveis aos olhos dos encarnados. Estão se tornando visíveis para que a medicina avance e se possa buscar sempre as origens espirituais de todos os problemas médicos. Todos. Se a causa não está na vida atual, ela está escondida no histórico do paciente. Hoje, numa anamnese, como profissionais de saúde, nós buscamos várias informações. A medicina está crescendo, avançando na direção da religiosidade e espiritualidade. De tal Uhum. maneira que hoje você faz na anamnese, quando viável, quando o profissional conhece, uma anamnese sobre as questões espirituais dessa vida. Então, isso está ligado à religião, crença, credo, mas isso não é o mais importante. Isso é importante para o médico ou para o profissional de saúde saber como que ele vai abordar certas coisas, para fazer tudo direitinho. Mas a medicina ainda não conhece o que está oculto até hoje. E enquanto não conhecer, aquilo que está oculto é a locomotiva. E as coisas genéticas são secundárias a isso. Não adianta o profissional de saúde, o médico, o pesquisador, o cientista, descansar.
porque soube, porque alguém descobriu que a tal enfermidade é por causa de uma deleção de um braço de um cromossoma. Uhum. Ah, agora eu sei por que que a pessoa tem aquilo. Não adianta. Primeiro, porque não vai saber consertar o braço curto ou longo que se perdeu no caminho. Não vai adiantar. E ainda fica achando, né, que aquilo justifica o padecimento, quando não é o caso. Aquilo da deleção do braço, do cromossoma, aquilo é consequência de transgressões às leis de Deus. Quando? Antes. Antes do quê? Dessa vida, onde o problema aconteceu. Então, tudo é muito delicado, mas a visão espírita, ela simplifica. Por isso que é legal, não é, de todo mundo que puder estudar bem a doutrina e conversar sobre os seus postulados e lançar uma luzinha, mesmo de vagalume, não é? Em relação a essas questões, aliando dentro do possível a medicina acadêmica, ciência médica, à ciência da vida após a morte. Legal, Georgette, obrigado. Então, muito obrigada, muito bem esclarecida. Muito bem, então, gente, eu acho que hoje nós vamos cantar agora, até porque eu queria fazer já um comentário. Na semana que vem, que vai ser dia 17 de junho, eu já terei viajado para os Estados Unidos. Eu viajo no domingo 16. Então, no dia 17, eu estarei em atividade lá no horário da nossa reunião. Talvez consiga fazer a prece pela humanidade da segunda-feira. Então, quando for um pouco mais perto, eu vou deixar algumas sugestões de estudos, de lives, e aí quem quiser busca aquela que melhor apetecer, faz a sua prece, aproveita, como se nós estivéssemos nos reunindo de uma outra forma, estudando alguma coisa interessante e nos mantendo juntos e em prece também. Tá bom? Na outra, que vai ser 24, nós estaremos transmitindo de lá, porque aí o compromisso nos vai permitir mais um encontro. Tá bem? Então tá, fica a dica. Qualquer outra questão podemos ver mais adiante. Anotem tudo, para que em algum momento, podendo, nós voltemos a uma questão qualquer. Pode ser? Então, gente, Luciana, vamos cantar? Quando eu digo assim, ela canta, né? E nós acompanhamos mentalmente. Não é? Até é bom para que ninguém nos ouça, não é? As nossas limitações vocais. É melhor deixá-la sozinha, né, Luciana? Então, é isto, gente. Por favor, fique à vontade, Lu. E aí, no finalzinho, eu faço uma pequena oração e nós concluímos. Eu quero ver o sol brilhar, a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração, a vida transpirando plena em formas naturais, e os homens através dos seus lindos sonhos reais. Eu quero olhar em cada pai. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação?
que queres que eu faça? Do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar, a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o amor brotar em flor, em cada coração a vida transpirando, plena em formas naturais. E os homens através dos sonhos siderais. Eu quero olhar e a luz eterna observar, a porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação, que queres que eu faça? Do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar, a luz vencer a escuridão. Eu quero ver o sol brilhar. Que assim seja. Obrigado, Luciana. Então, meus queridos, nós vamos nos mantendo abraçados, sabendo de todo um trabalho da espiritualidade, tentando amenizar o sofrimento das pessoas, das comunidades, das regiões, dos lares, portanto, das famílias, o sofrimento dos doentes nos hospitais, clínicas, emergências, postos de saúde, terapias intensivas, centros cirúrgicos, unidades de neonatologia quanto aos prematuros, no mundo inteiro, que nós possamos distender a busca para que as nossas preces elas envolvam o planeta em si, nos acostumando de pouquinho em pouquinho a uma ideia de que todas as vidas importam no mundo todo, país por país, lar por lar, de tal maneira que sempre que oramos, abrindo ou concluindo um estudo, ou numa outra ocasião qualquer, nós pensemos na África, completamente esquecida da humanidade, preterida, vivendo as consequências da desigualdade, da indiferença, da insensatez humana. Que o Mestre Jesus conte conosco na doação das melhores moléculas, as mais sadias do nosso mundo interior, de dezenas de trilhões de células do corpo físico, cheias de fluido vital, tanto quanto do nosso perispírito e das nossas almas imortais, desejosas de nos tornarmos úteis, dedicando-nos em oração ou em outra ação qualquer. Pessoas
com as quais a espiritualidade possa contar no dia a dia, trabalhando a questão de desejarmos menos para nós e mais para os demais. Muito obrigado aos amigos espirituais que nos envolvem, que eles abençoem nossos familiares, amigos, colegas, conhecidos, todos, e na extensão mais ampla, esse planeta lindo em que Jesus é co-criador, governador, e como que o representante de Deus em nossas vidas. Que a semana seja linda, que continuemos nos amando, nos abraçando, progredindo naquilo que nos compete, e a espiritualidade tão presente agradece a contribuição de cada um. Obrigado, amigos, pela noite, por este encontro de fé, de estudo e de dedicação a todos os outros. Muito obrigado. Luciana, você pode cantar, por último, Francisco de Assis? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Muito obrigado, Lu. Agora sim, agora podemos nos despedir. Queridos, uma boa noite, cuidem-se bem, viu? E orem antes de adormecerem. Quem sabe até continuamos a nossa reunião lá do outro lado, que é bem pertinho, não tem nem trânsito lá. É isso, gente. Dona Adelina, para todos, um beijo, bom dia, muito obrigado, viu? Boa noite. Boa Boa noite, noite, boa obrigado. noite.